Circle of Inevitability, capítulo 322. Prazer. Só a morte dura para sempre? Lumian e Jena lutaram para compreender a gravidade da situação que se desenrolava diante delas. A atenção deles se voltou para Franca. Franca observou enquanto Salente se curvava e oferecia suas preces antes de sair do porão mal iluminado. A exibição enigmática do espelho se dissolveu na escuridão, marcando o fim da adivinhação. Ela falou contemplativamente: ele parece ser do Episcopado Luminoso. Episcopado Luminoso? Lumian, que havia encontrado referências a essa organização secreta nos cadernos de Aurore, sabia que ela se originou da linhagem real do Império Balan no continente sul e dos antigos crentes da morte. A missão da organização parecia envolver despertar ou reviver a morte enquanto expulsava colonos para restaurar o Império Balan à sua antiga glória. O conhecimento de Aurore sobre o Episcopado Luminoso era um tanto superficial, carecendo de detalhes sobre figuras proeminentes, rituais ou práticas específicas. O Episcopado Luminoso? A falta de familiaridade de Jena era aparente em sua voz. Franca passou a fornecer uma visão geral sucinta do histórico do Episcopado Luminoso, alinhando-se com o entendimento de Lumian. Ela concluiu: no continente sul, o Episcopado Luminoso detém um status comparável à Escola de Pensamento Rosa. Embora eles não recorram a sacrifícios de sangue ou terrorismo como algumas organizações secretas baseadas na fé, os rituais são inerentes à sua natureza. A busca do Episcopado Luminoso pelo renascimento da morte necessita de rituais de sacrifício. Certo, a líder do Episcopado Luminoso é uma semideusa apelidada de Imperatriz Pálida. Imperatriz Pálida? Dada a similaridade em força do Episcopado Luminoso com a Escola de Pensamento Rosa, é plausível que Imperatriz Pálida seja um anjo. Lumian esfregou a cabeça, sem energia para analisar mais. O olhar de Jena se voltou para a loja de poções místicas das Terras Altas, sua confusão era evidente. Por que o dono da loja, um Inticiano, se juntaria ao Episcopado Luminoso? O objetivo do Episcopado Luminoso era erradicar os colonos e reconstruir o Império Balan. Intis era uma das potências coloniais estabelecidas em Balan Oeste. Salente, embora tenha vivido no continente sul por mais de uma década e colhido as recompensas de ser um Inticiano, se viu em uma situação intrigante. Sua lealdade ao Episcopado Luminoso, apesar desses benefícios, levantou questões. Salente não era um dos habitantes de classe mais baixa de Traer como Jena, que não tinha um conceito claro de interesses coloniais. Franca murmurou: quem sabe? Existem inúmeras possibilidades. Conversão forçada após ser capturado, manipulação por forças misteriosas, sedução gradual com benefícios crescentes levando à crença devota, ou uma experiência transformadora graças a ser resgatado por um gentil crente na morte. Em todo caso, o Episcopado Luminoso demonstra astúcia ao empregar um nativo genuíno do continente do norte para operar uma loja de poções místicas, vender múmias e agir como um espião discreto. A estratégia deles parece bem orquestrada, desafiando suspeitas fáceis. Observando o cansaço de Lumian, Franca decidiu não se aprofundar mais. Ela localizou uma pousada próxima e garantiu alojamento para eles. Ao despertar de Lumian, a luz do sol entrou pela janela de vidro, lançando um brilho quente sobre Franca e Jena, que estavam sentadas à mesa. O céu estava sereno, adornado com nuvens fofas que lembravam fios de algodão. Franca e Jena saborearam um burrito temperado com especiarias, envolvendo carne bovina e carneiros suculentos, enquanto Lumian se deliciou com um prato de cebolas assadas, batatas, milho e carnes variadas. Uma bebida doce à base de milho enfeitou a mesa deles, emanando um aroma delicioso.
Quando Lumian se sentou, uma risada escapou de seus lábios. Parece que vocês duas se divertiram bastante. Mastigando sua comida, Franca murmurou: eu não costumo me aventurar nas terras altas das estrelas, e eu consegui o que eu tinha planejado fazer. Naturalmente, é hora de relaxar. Como isso se chama? Se chama droga, esquece. Você entendeu a ideia? Apesar de uma tentativa prolongada, Franca lutou para articular seus pensamentos na linguagem apropriada. Eventualmente, abandonou o esforço, priorizando sua refeição. Jenna gesticulou para a direita: trouxemos um almoço para você. Uma tira de carne frita, coberta com um molho vermelho que exalava um sutil aroma alcoólico, estava diante de Lumian. Imaginei que você pudesse hesitar em se aventurar devido à barreira da língua, Lumian admitiu, prontamente saciando sua fome. Ele já havia percebido que apenas uma minoria dos moradores locais entendia Inticiano e, mesmo assim, apenas em um nível básico para comunicação rudimentar. Franca, engolindo um pedaço de burrito, tomou um gole de uma xícara de suco de milho fumegante. A linguagem corporal é universal. Jenna acrescentou com um sorriso: os gestos de Franca são realmente notáveis. Ela até imita guinchos de porco, mugidos de vaca e balidos de ovelha para comunicar suas preferências de carne a vendedores não familiarizados com o Inticiano. No entanto, os nobres aqui são um desvio das minhas expectativas. Eles parecem mais semelhantes aos do continente norte do que seus pares do continente sul. Nesse ambiente descontraído, o trio desfrutou de um almoço tranquilo, contando suas aventuras como se estivessem em férias autênticas. Reticências. Sob a cobertura da noite, no distrito de Le Marché du Quartier du Gentleman, aninhado nas docas de Rist, havia um prédio abandonado, um local que Lumian havia incendiado anteriormente. Ciente dos potenciais distúrbios que as melhorias em um apartamento poderiam causar entre os moradores próximos, Franca acatou o conselho de Lumian e selecionou este local vago. Imediatamente erguendo uma parede de espiritualidade, Franca coletou as cinzas da múmia, graças a Lumian, junto com os outros ingredientes necessários. Enquanto isso, Lumian e Jenna mantiveram uma distância cuidadosa, observando atentamente enquanto Franca habilmente misturava os ingredientes e consumia a poção. Um breve silêncio envolveu a cena, então o rosto de Franca se contorceu em angústia. Quase instantaneamente, seu cabelo louro, antes preso em um rabo de cavalo, se libertou de suas amarras. Impulsionado por uma força invisível, o cabelo flutuou e se estendeu, parecendo uma teia radiante se expandindo em todas as direções. Mais fios etéreos emergiram, densos e alongados. Rapidamente, eles povoaram o espaço protegido pela parede de espiritualidade, moldando uma floresta espectral de filamentos. Mais uma vez, Jenna testemunhou os atributos misteriosos e surreais da poção, enquanto obscurecida pelo cabelo crescente. Ao lado de Lumian, ela pacientemente esperou que a anomalia diminuísse. Quer essa passagem de tempo tenha durado dezenas de segundos ou se estendido por mais de 2 minutos, o cabelo louro etéreo finalmente se retirou, retornando à forma de Franca. Com um semblante alegre, Franca girou para encarar seus companheiros, seus olhos límpidos irradiando contentamento. Tudo ocorreu perfeitamente. Estou prevendo que os avanços futuros serão bem trabalhosos e desafiadores. Curiosamente, Jenna encontrou a blusa florida de Franca e as calças brancas harmonizando impecavelmente com seu comportamento pela primeira vez. O traje parecia acentuar um fascínio inefável, evocando um rubor e um calor nos ouvidos de Jenna, apesar de sua própria feminilidade. Por outro lado, Lumian experimentou um calor e uma reação desconhecidos e indesejados. À medida que Franca se acostumava aos poderes como demônia do prazer,
Os corações acelerados de Lumian e Jena finalmente se estabilizaram, restaurando uma aparência de normalidade. Concluindo sua tarefa e desfazendo a barreira espiritual, Franca se juntou a eles, ostentando um sorriso radiante. Seus olhos brilhavam como um lago brilhando com luz refletida. De quanta melhoria estamos falando? Lumian fez uma pergunta direta. Uma compreensão aproximada da situação facilitaria um melhor trabalho em equipe. Os olhos de Franca dançaram alegremente enquanto ela respondia, um sorriso adornando seu rosto. Dê um palpite. Eu não sou uma demônia. Como posso adivinhar? A resposta de Lumian mal saiu de seus lábios antes que ele franzisse a testa. Uma força intangível envolveu suas pernas e corpo. Então, com um impulso repentino, a forma de Lumian foi envolvida em chamas vermelhas que irromperam de dentro dele, engolindo os fios enigmáticos. Só então Lumian e Jena perceberam os tentáculos intangíveis, tingidos em tons de fogo, lembrando seda de aranha translúcida. Em meio à sua diversão, Franca perguntou a Lumian e Jena com um brilho travesso: vocês entenderam agora? Talvez vocês queiram explorar outro poder? Não, não há necessidade. Em uníssono, Jena e Lumian responderam, suas vozes ecoando sua apreensão. Franca manteve o sorriso, sugerindo: você tem certeza de que não quer tentar? Eu lhe asseguro, um simples toque pode envolvê-la em verdadeiro prazer. Droga! Jena instintivamente recuou um passo, seu palavrão pontuando sua reação. Lumian olhou para Franca, tentando descobrir se ela estava realmente brincando com ele ou se tinha alguma intenção genuína. Sim, o alvo deve ser Jena. Não posso descartar a possibilidade de usar um simples contato para me envergonhar. Enquanto os pensamentos de Lumian corriam, Franca de repente se recompôs e disse seriamente: além dos dois que mencionei antes, minha proficiência em magia de fogo negro, gelo, maldição e espelho foi elevada. A integração deles também se expandiu. Por exemplo, posso utilizar um espelho para focar em um alvo e empregar fogo negro para promulgar uma maldição. Outro cenário envolve minha utilização de substituição de espelho e substituição de cajado para neutralizar danos fatais enquanto ganho alguma medida de recuperação. Minhas capacidades como assassina e instigadora também foram aprimoradas. Ela resumiu sucintamente seus avanços sem entrar em detalhes. Lumian assentiu, refletindo sobre as capacidades de Franca. Ele perguntou pensativamente: você também possui uma habilidade parecida com um encanto? O sorriso de Franca sugeria uma resposta, mas ela preferiu permanecer em silêncio. Jena observou Franca por um momento e então notou outra coisa, apontando para ela e comentando: você ficou ainda mais bonita. As características individuais e a aparência geral de Franca transcendiam quaisquer imperfeições. Seu comportamento irradiava um brilho inegável, uma beleza marcante e extravagante que não exigia disfarce. É mesmo? Franca respondeu, sua surpresa evidente. Lumian não conseguiu resistir e coçou o queixo, pensando se a Madame Lâmina Oculta 1 realmente mudaria para Cavaleira de Ferro e Sangue ao passar da sequência 5 para a sequência 4 do Caminho do Caçador. Enquanto Lumian se despedia de Franca e Jena e embarcava em seu retorno ao albergue do Coq Doré, uma percepção repentina o atingiu. Ele abaixou a voz e perguntou: Temiboros, qual é a próxima bênção depois de contratado? No entanto, Termiboros permaneceu em silêncio, sem oferecer nenhuma resposta. Lumian soltou um escárnio. Está tudo bem. Assim que eu localizar o padre, ele divulgará a informação. Embora sua confiança pudesse vacilar internamente, manter uma aparência externa de segurança era essencial em momentos como estes. Reticências. O dia do evento profetizado chegou rapidamente.
No quartier de La Princesse Rouge, no cruzamento da Rue de la Muraille com a Rue du Cheval Blanc, Lumian desembarcou de uma carruagem pública com uma graça casual. Vestido com uma camisa branca, um colete preto, calças marrons e sapatos de couro elegantes, ele lançou seu olhar para o bairro adormecido que estava à frente. Nota: para quem não lembra, é o apelido de Franca. Ponto.